Olá, bem-vindos ao módulo 4. Nesse módulo a gente vai colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu aqui nas semanas anteriores, né? Então a gente deu os conceitos básicos aqui de programação. A gente está pensando, bom, mas onde é que eu uso programação, né? Como é que eu uso essa programação aqui em uma situação real, né? Então, assim, em termos assim de designer educacional, geralmente ele vai estar envolvido aqui em alguma atividade relacionada a um trabalho assim escolar em que ele precise coletar dados, né, sobre o desempenho de turmas, desempenho de alunos, ou então assessorar um professor na forma de tratar esses dados, etc. e tal, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? É um estudo de casos assim bastante simples, né? Foi um estudo de caso que foi passado para a turma de 2023, a turma do TED em 2023, na disciplina também de Introdução à Programação. Então, qual que é o estudo de caso, né? Vou descrever aqui com vocês em detalhes. Então, o nosso estudo de caso é o seguinte: você imagina que tem um professor. Esse professor ele está criando um curso de pensamento do design, design thinking, né? Então a ideia dele é criar um curso massivo de design thinking para ser usado de repente assim durante um programa de extensão. Bom, por que essa é uma situação real? Eu já ofereci diversos cursos massivos de extensão. Então, já ofereci um curso de programação com R, de data science, de Scratch, de pensamento visual e por aí afora, né? Então, assim, é uma situação real, tá? Então, quando você vai criar um curso, você tem que entender quem é a pessoa que vai se interessar por esse curso. Então, eu estou oferecendo um curso, né, digamos assim, que esse professor sou eu, né? Então, estou oferecendo um curso de pensamento visual. Estou pensando em oferecer um curso de extensão em pensamento visual. Bom, quem seriam as pessoas possivelmente interessadas desculpa, pensamento visual não, desculpa, em design thinking, pensamento design, né? Desculpa ter falado de pensamento visual porque eu acabei de oferecer, finalizar um curso de extensão de pensamento visual. Então, em design thinking, tá? Então, assim, quem seriam as pessoas interessadas em design thinking, né? Então, eu penso assim, uma forma interessante de saber o interesse é enviar um formulário para redes de pessoas que trabalham com design thinking. Então, eu listei aqui algumas redes, só para vocês terem uma ideia, né, do como é que isso no mundo real, né? Então, por exemplo, olha, tem vários grupos, grupo Design Thinking, mais de 5 mil membros, né? Comunidade Designer, 35 mil membros. Design Thinking do Brasil, 1.500 membros. A Pensagem Criativa, 1.800 membros, né? Então você vê assim que tem vários grupos ali, alguns grupos com milhares de pessoas que trabalham em Design Thinking. Então seria interessante aqui eu criar um questionário para tentar entender mais ou menos o perfil dessas pessoas, né? Bom, uma forma da gente fazer isso é por meio de um formulário no Google. Então eu vou mostrar aqui um formulário rapidamente para você. Quando você cria um formulário, você cria um formulário com um objetivo, né? E nesse caso, o meu objetivo é o quê? É criar identificar quem são as pessoas, né, e criar um mapa de empatia. Ou seja, eu tenho que pensar em questões que me levem à criação de uma persona. Bom, que informações que eu tenho que ter? Eu estou colocando aqui no meu questionário, a primeira parte do questionário são informações demográficas. Tipo, olha, qual é o seu nome, qual é a sua idade, quantos anos você tem, qual é o teu sexo, qual a sua maior titulação, né? Qual a sua profissão, quantos anos você tem experiência na profissão, qual é o seu salário mensal, qual o bairro que você exerce essa sua profissão, quero saber geograficamente onde que esse pessoal trabalha, qual é a sua instituição. Se eu fosse. Esse aqui é um formulário fictício, tá, gente? Se eu fosse fazer um formulário, se eu fosse lançar nas redes sociais, evidentemente teria algumas questões aqui que, por exemplo, eu não colocaria aqui qual o seu salário mensal, né? Por quê, né? Questões éticas envolvidas, etc, etc e tal, né? Mas as outras questões eu poderia colocar. Eu coloquei o salário aqui só para a gente fazer uma brincadeira aqui interessante aqui com esses dados, né? Mas você poderia obter esses dados aqui por estimativas, tá bom? Então, assim, dependendo da profissão que a pessoa colocar, você pode fazer uma pesquisa quanto que é a média, por exemplo, de um advogado, né? Um médio salarial mensal de advogado, e você depois trabalhar com os dados e inserir esses dados aqui, colocando uma média, né, para você poder
estabelecer isso, né? Bom, muito bem. Então você faz umas perguntas aqui demográficas, tá? Que vão te ajudar a criar persona. E algumas perguntas aqui que vão ajudar a criar o mapa de empatia. Lembra do mapa de empatia? Assim, né? O que é o mapa de empatia, né? O mapa de empatia aqui você vai entender melhor primeiro, né? Assim, o que que a pessoa, como é que a pessoa vai interagir com esse curso aqui, né? Como é que ela vê esse curso aqui, né? Então você tem que entender onde que ela vai usar os conceitos adquiridos. Você vai entender assim quais são as limitações que essa pessoa tem. A gente chama isso de dores, né? Ou seja, limitações assim em termos de tecnologia para usar o curso, né? Tempo para fazer os exercícios, né? Como é que ela usaria isso no dia a dia? E perguntas dessa natureza, tá? Eu coloquei algumas perguntas aqui, né? Tipo, quais são os problemas que você enfrenta em relação ao seu trabalho, né? E o trabalho que você desenvolve, né? Que ganhos você teria usando o Design Thinking no seu trabalho, né? Como é que você vê o Design Thinking sendo usado por aí, né? Em outras instituições, ou aí mesmo, né? O que você ouviu falar de Design Thinking? Para saber o grau de conhecimento dessa pessoa sobre Design Thinking, né? Como você usa, se é que você usa Design Thinking aqui nas atividades profissionais, né? E por aí afora. Então você vê, o questionário pode ser feito das formas mais diversas, tá? Eu estou colocando aqui apenas um exemplo aqui no questionário. Só aqui um warning, né? Eu já venho trabalhando com pesquisa há bastante tempo, coisa e tal, e a criação do questionário, a criação das perguntas, né, que você vai fazer, elas vão refletir nos dados que você vai coletar. Então, se você deixar perguntas muito abertas, talvez você tenha muita dificuldade ali de trabalhar com os dados. Então, assim, toda essa parte aqui da criação do questionário é uma parte assim bastante trabalhosa que eu tô e que você tem que pensar bastante aqui para no final das contas aqui não coletar dados que você não vai usar ou então não coletar dados que você não vai conseguir usar, tá? Mas enfim, então eu estou mostrando aqui um possível questionário. Bom, aí o que acontece? Aí depois que você passa esses questionários para as pessoas respondem o questionário, né? Então você vai aqui no Google, né? No Google Forms, né? Depois que você tem aqui as respostas das pessoas, aí você pode vir aqui e ver aqui, né, criar, clicando aqui em cima, você abre uma planilha, essa planilha vão ter todas as colunas aqui com as respostas das pessoas. Eu estou criando planilha só para mostrar, ele vai criar aqui, essa planilha está vazia, né, porque não tem nenhuma resposta, mas tem as perguntas aqui, tá vendo? Qual o seu nome, qual a sua idade, qual o sexo, aquelas perguntas estão ali. E aí você receberia uma planilha e essa planilha aqui viria com as respostas, tá bom? Então essas são as respostas aqui que digamos que 60 pessoas responderam. Gente, essas respostas aqui são respostas todas fictícias, tá bom? E os dados aqui estão todos limpinhos para você. No mundo real, as respostas aqui, assim, você teria que ter uma etapa aqui de limpeza de dados até chegar nessa planilha com os dados limpos. Por que eu estou falando de dados limpos, né? O Google Forms ali, ele tem algumas limitações. Então você coloca qual a sua idade? E você pede para a pessoa, coloca assim, só em número, 27, ao invés de 27 anos. Sempre vai ter alguém que vai botar 27 anos. Aí você vai ter que pegar esses dados e limpar os dados e excluir a palavra anos, coisa e tal, né? Então, assim, né, tem sempre algum errinho, alguma coisa que você vai tratar, limpar esses dados, né? Então, por exemplo, né, se você colocar qual a sua profissão, né? Se você deixar totalmente aberta, pode aparecer 256 mil profissões, né? Agora, se você deixar em categorias, pode ser que você esqueça aqui uma categoria, né? Então, por exemplo, se eu boto categorias, profissional liberal, professor, estudante, né, como eu botar categorias grandes, pode ser que uma pessoa tenha mais de uma categoria, né? Pode ser que uma pessoa não se enquadre em nenhuma das categorias, você teria que botar um título outros, mas o outros não te ajuda muito ali na persona. Então, tem todas essas questões aqui de como elaborar um bom questionário. Mas vamos deixar isso de lado nesse momento, vamos imaginar que você criou um questionário, esse questionário que você obteve os dados, esses dados vieram na forma de uma planilha, né? Bom, essa planilha normalmente é no formato Excel, tal, aí você tem que fazer o download para o seu computador e transformar no formato CSV, ou então trabalhar com Excel diretamente aqui no R, né? Então, a partir dos dados, agora vem o exercício. A partir dos dados coletados, por meio de um questionário, você vai entender quais eram essas perguntas. Então, estou fornecendo para você um link para o questionário. Você vai ter que
entender o que são cada uma dessas colunas aqui. Então, essa aqui provavelmente é a coluna nome, provavelmente aqui deve ser a coluna idade, provavelmente a coluna sexo, mas como é que você vai saber isso? De duas formas. Uma, abrindo o arquivo que eu vou mandar para vocês. E a outra forma é vendo o dicionário de dados. Via de regra, quando você vai acessar algum dado público, né? Então, por exemplo, você vai pegar os dados do IPEA, você vai pegar os dados do IBGE, vai pegar os dados de qualquer instituição que está disponibilizando os dados crus, normalmente tem a planilha de dados e logo embaixo um dicionário de dados que explica o que é cada um desses dados. Eu vou mostrar isso para vocês. Nós estamos aqui no nosso velho conhecido programa de R e nós abrimos um arquivo desse questionário. É você observar aqui em cima, cada uma coluna, essa coluna tem nome, outra coluna idade, outra coluna sexo, outra coluna marital, são os nomes aqui, né, das colunas, né? Aí você fala, olha só, são ali 21 colunas, anos de experiência, salário, bairro onde trabalha, coisa e tal. Mas tem algumas coisas aqui que você não sabe muito bem o que é, né? O que é esse negócio aqui, instituição.cat? Né? O que é esse negócio aqui, instituição.nome? Algumas coisas são meio óbvias, né? Instituição.nome deve ser o nome da instituição onde a pessoa trabalha. Então tem pessoas que trabalham na escola britânica, numa empresa, coisa e tal, né? Né? Mas o que produto? O que será essa pergunta? O que produto, né? Então, para isso, você tem um dicionário de dados que eu vou mostrar para vocês também. Esse aqui é o dicionário de dados. Então, o dicionário de dados, o que ele tem? Tem o nome daquelas colunas que a gente viu lá no R, né? Nome, idade, sexo. Então, por exemplo, instituição.cat, aquilo que a gente não sabia bem o que era. É a categoria da instituição. Por exemplo, o respondente Maria do Carmo, professora, tem como categoria de instituição escola estadual, né? O que ponto produto? O que significa isso? De que forma que a pessoa gostaria que a formação fosse ministrada? Por exemplo, para meio de videoaulas, um curso massivo, curso presencial, para fora, né? Onde ponto produto? Local da instituição onde a formação poderia ser ministrada. E por aí fora. Então você tem aqui, para cada uma daquelas colunas do nosso arquivo CSV, você tem aqui a descrição do que é a coluna. Voltando aqui, então a gente tem esses dados aqui que estão a coluna. Agora eu sei o que significa cada uma das 21 colunas que eu tenho aqui. Você observa que tem algumas colunas aqui que são de múltipla escolha, né? Então, por exemplo, né, sei lá, né, formação é múltipla escolha, graduação, especialização, etc, etc, né? Mas tem outras aqui que são perguntas abertas. Então, por exemplo, o que você pensa e sente? Você tem aqui as frases das pessoas. Opa! Então você começa a falar, eu estou trabalhando aqui com dois tipos de dados. Alguns dados quantitativos e alguns dados qualitativos, né? Então, como é que eu vou trabalhar com os dados quantitativos e com dados qualitativos, né? Via de regra, dados quantitativos, você usa ferramentas da estatística. Por exemplo, ferramentas da estatística descritiva. O que é isso, né? Calcular média, calcular o desvio padrão, né? Enfim, são essas coisas básicas da estatística descritiva. Mas não é só isso, né, gente? Se você tiver dados quantitativos, você pode usar também técnicas de estatística inferencial. Ou você pode usar técnicas de análise multivariada. Então, tem várias técnicas que você pode usar com os dados quantitativos, tá bom? Já os dados qualitativos, você vai usar técnicas de análise do discurso. Ou seja, você vai identificar, você vai ler as falas das pessoas, você vai tentar identificar temas recorrentes e agrupar as falas dentro desses temas. Tá bom? Então, assim, então você tem que agora analisar esses dados. Então, qual que é o objetivo do nosso nesse exercício dessa semana? Que o nosso objetivo é o seguinte, né? Primeiro, eu peço para vocês, que é a nossa página do curso, peço para você assistir esse vídeo que eu estou criando, né? Segundo, você vai ler o estudo de caso. O estudo de caso, ele é uma descrição aqui desse problema que eu acabei de fazer, né? Depois disso aqui você vai criar um programa em R e esse programa em R você vai te dar subsídios para a criação da persona e do mapa da empatia. Deixa eu mostrar. Então, aqui, né, você coletou os dados do questionário
esses dados estão no formato desse arquivo, você vai desenvolver um programa em R, e esse programa em R, você vai extrair informações dos dados, né? Por exemplo, quais são os nomes das instituições aqui, né? Quais são as categorias, qual a idade dos participantes, né? E como é que você vai saber ali que perguntas fazer, né? Então aqui, no nosso estudo de caso que eu mandei para vocês, eu oriento assim algumas perguntas, né? Então é o que eu chamo, que a gente chama da análise exploratória dos dados, né? Então, por exemplo, quantas pessoas respondem o questionário? Você abrindo o arquivo você vai saber. Quais são as instituições que as pessoas trabalham? A gente já viu aqui, deixa eu aumentar aqui para ficar um pouquinho melhor para vocês lerem, né? Quantas pessoas responderam o questionário, né? A gente aprendeu aqui que tem lá uma função no R que me conta o número de linhas, né? Então estou dando algumas dicas para você. Quais instituições essas pessoas trabalham? Então provavelmente aqui eu vou ter que ver a coluna das instituições e eu vou ter que contar. Se eu usar a função count, eu vou ver o nome da instituição e número de pessoas em cada uma da instituição. Por exemplo, sei lá, numa escola pública eu tenho 10 respondentes, né? Então eu vou fazer aqui várias perguntas, algum conjunto de perguntas relacionadas à análise exploratória inicial dos dados e outras perguntas aqui relacionadas à criação de persona, né? Então vamos lá, são algumas perguntas. Que tal definir as pessoas a partir do perfil dos participantes, né? Dica. Então vou dando dicas de funções que a gente já estudou nas semanas anteriores que você pode usar para conseguir obter esses dados, né? Então, esse o estudo de caso é o teu roteirinho de estudo aqui para fazer o exercício, tá bom? Então, você respondendo essas perguntas aqui, você vai ter capacidade de criar as personas e o mapa de empatia, tá bom? Então, voltando aqui ao módulo, né, o nosso website, né? Então, esse tem desafio, tem esse vídeo, tem esse estudo de caso que eu acabei de mostrar, com aquelas perguntinhas, né? Depois disso, você vai criar um programa em R, você vai precisar do arquivo CSV e do dicionário de dados. Então, aqui, ó, tá tudo aqui, tá, gente? Então, olha, obtém o arquivo, bota lá, clica lá, vai vir o download, e você vai conseguir obter isso, né? Então, ó, clicando aqui, pronto, né? Aparece aqui o arquivo CSV, você faz o download, né? Se você clicar aqui, dicionário de dados, né? Você vai fazer o download do dicionário de dados, né? O estudo de caso, você clica aqui, vai aparecer aqui o estudo de caso. Então tá tudo ali, tá? Então o que você vai fazer? Você vai tentar, a partir desses dados, identificar as pessoas, etc. Depois, pode ser que você consiga facilmente, pode ser que você tenha muita dificuldade, enfim. O intuito aqui desse curso não é formar um programador experiente em 4 semanas. Não é esse o intuito. O intuito é mostrar como é que as ferramentas de programação podem ser usadas em uma pesquisa que você esteja trabalhando como designer educacional. Então, eu peço que vocês tentem fazer e depois aqui você vai ver a solução do estudo de caso. Eu vou colocar aqui um vídeo com a solução, uma possível solução. Então eu vou colocar não só o vídeo, mas o código-fonte que foi gerado para fazer isso, né? Para explicar direitinho aqui o passo a passo, assim, nessa pesquisa exploratória, né? Então isso aqui é muito usado na fase da descoberta. Então você está aqui tentando descobrir o perfil de um determinado usuário no teu produto ou serviço que você está desenvolvendo, seja ele um produto qualquer, por exemplo, sei lá, um tênis, você quer saber quem é o perfil das pessoas que vão usar aquele tênis, ou um filme, cinema, né? Quem é o pessoal que vai assistir aquele filme, ou um curso que você vai ofertar, tá bom? Só deixar bastante claro, gente, não, assim, a gente não cria, quer dizer, você pode até criar, né? Mas normalmente você cria um curso, você cria uma formação pensando num público-alvo, né? Você não cria uma formação genérica, né? E assim, né? Você pensa, olha, isso aqui pode ser útil para determinado tipo de pessoa, né? Então é essa a ideia, tá? Tá bom? Então é isso, pessoal, no próximo vídeo. Então espero que vocês consigam fazer exercício sem estresse. Vai tentando fazer, né? Conseguiu? Ótimo. Não conseguiu? Vê lá a minha solução.
Ou então usa lá o vídeo da minha solução para tentar te ajudar no desenvolvimento. Ah, tá tendo problema com o código? Usa o código que eu estou fornecendo. Então a ideia é que você aprenda botando a mão na massa, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Só uma coisa, esse exercício não vale nota, tá? Para a disciplina Introdução à Programação, eu vou mandar um questionário ao final do curso para você responder qual foi a tua experiência aqui ao longo do curso, né, em relação à programação, né, quais foram os problemas que você enfrentou, o que você aprendeu, algumas coisas assim para avaliar o teu entendimento, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Abraço para todo mundo.